Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro França, sou professor de matemática e primeiramente quero agradecer a vocês aí pelo tempo de vocês para assistir esse vídeo e pela oportunidade que vocês estão me dando de participar desse processo. Peguei emprestado um pedacinho da logo Suas ali só para essa aula aqui, mas daqui a pouco eu devolvo ela para vocês, tá bom? Se liga, nossa aula de hoje vai ser sobre funções e eu resolvi pegar a parte bem introdutória de função, tá? Bem o comecinho dela ali mesmo. Eu quero começar definindo o que é uma função. Pensa comigo. Você vai ter uma grandeza de um lado, tá? Um conjunto de um lado, um outro conjunto aqui do outro, tá? Uma outra grandeza. Então, tenho duas grandezas aqui. E eu estabeleço uma relação entre essas duas grandezas. Essa relação entre duas grandezas que vai ser uma função para a gente. Tá certo? Então, presta atenção nos elementos. Ó. Um conjunto de um lado, um conjunto do outro e uma relação entre esses dois conjuntos. Deixa eu te dar um exemplo mais prático na vida real aqui, como que a gente pode pensar nisso. Imagina que eu vou fazer uma viagem de Vitória para Aracruz, por exemplo. Quanto tempo que eu vou gastar de Vitória para Aracruz? Depende, não depende? Depende de quê? Depende da velocidade média que eu imprimir. Se eu for a uma velocidade média de 80 km por hora, eu vou gastar um certo tempo. Se eu for a 100 km por hora, eu vou gastar um outro tempo. Então, repara, o tempo que eu vou gastar depende da velocidade média que eu imprimir nesse trajeto. Então, eu tenho todos os elementos que eu tinha acabado de falar. Tenho velocidade de um lado, um conjunto, né, uma grandeza, tempo do outro, e o tempo que eu vou gastar depende da velocidade média que eu imprimir. Tá certo? Então, existe uma relação entre essas duas grandezas, então eu consigo estabelecer uma função entre essas duas grandezas. Bom, vocês perceberam que eu falei que a palavra depende. Vamos dar uma incrementada aqui nessa definição? Vamos colocar assim, ó. Função para a gente vai ser uma relação de dependência entre duas grandezas. Tá certo? Uma grandeza vai estar dependendo da outra. O valor que uma delas assume depende de quanto que a outra está assumindo naquele determinado momento. Vou te dar um outro exemplo. Olha aqui. Massa e volume. Imagina que eu tenho esse copo aqui e eu quero fazer um estudo sobre a massa e o volume de água desse copo. Então, a ideia vai ser o seguinte, eu vou colocar uma certa quantidade de água, vou colocar na balança e vou anotar. Se eu colocar água até aqui, a hora que eu colocar na balança vai me dar uma certa massa. Se eu colocar água até aqui, a hora que eu colocar na balança vai me dar uma outra massa. Ou seja, a massa que eu vou enxergar ali na balança depende do volume de água que eu coloquei aqui. Então, de novo, eu tenho todos os elementos que eu tinha acabado de falar. Massa de um lado, uma grandeza de um lado, volume do outro, outra grandeza, e a massa que eu vou observar lá na balança depende do volume de água que eu coloquei no meu copo. Então, também existe uma função entre massa e volume. Tá certo? Vamos fazer aqui um resumo. Olha só. Coloquei ali que grandeza A depende da grandeza B. No caso de massa e volume, a massa depende do volume. Tá certo? Pensa comigo. Se a massa depende do volume, eu vou chamar a minha massa de variável dependente. Então, nesse caso aqui, variável dependente para a gente vai ser a massa. Por que ela vai ser dependente? É óbvio isso, né? Porque é ela que depende do volume. E, naturalmente, o meu volume vai ser minha variável independente. Beleza? Olha comigo aqui. Na minha variável independente, que é o volume, quais valores que ele pode assumir? Por exemplo, eu posso colocar ali um volume de 10 ml? Posso, né? Posso colocar um de 350? Posso. Esse copo aqui, especificamente, ele tem capacidade de 500 ml, tá? Então, eu não posso colocar, por exemplo, 630 ml. 630 para a gente está fora, porque meu copo cabe só 500 ml. Então, esse aqui, minha variável independente, não pode assumir esse valor. Ela pode assumir o valor de 0? Eu posso ter 0 ml no meu copo? Pensa, eu quero fazer um estudo entre massa e volume. Eu não vou colocar nada no meu copo, não vou colocar nenhum ml. Então, 0 para a gente aqui também não está fazendo tanto sentido, né? Eu posso colocar menos 30 ml? O que você acha? Bom, vou colocar uma quantidade negativa de água no meu copo, isso aqui também não faz sentido. Você percebe que existe uma lista de números que minha variável independente pode assumir. Gente, essa lista de números que minha variável independente pode assumir, a gente vai dar um nome para ela, tá? Isso aqui vai chamar domínio. Então, domínio nada mais é do que os valores que a variável independente pode assumir. Do ponto de vista matemático, como é que eu posso expressar o domínio aqui dessa relação entre massa e volume?
A gente já viu aqui, ó, que o volume que eu vou colocar no meu copo ele tem que ser maior do que 0, né? Tem que ser um valor positivo, mas tem que ser menor do que 500, porque senão vai vazar o copo. Então, eu vou escrever isso do ponto de vista matemático assim, ó. Em princípio, o nosso volume ele pode ser qualquer número real, pertence aos reais, desde que ele seja maior do que 0, ele tem que ser um valor positivo, e ele seja menor ou igual a 500. Beleza? Ele tem que estar entre 0 e 500. Então, essa daqui ó, é uma representação do ponto de vista matemático do domínio dessa função. Tá certo? Agora, repara. Para cada valor que meu domínio tiver aqui, cada valor que minha variável independente assumir, eu vou ter um valor relacionado com ela da minha variável dependente. Então, por exemplo, pensando que aqui está em ml e vamos pensar que a massa esteja em quilos, por exemplo. Quando eu coloco 10 ml, a massa que eu vou observar na balança vai ser de 0,01 quilos. Se for 350 ml, vai ser 0,350. Esses números aqui, referentes à minha variável dependente, eles são chamados de imagem. Então, imagem, vou puxar uma seta aqui para anotar, imagem nada mais é do que os valores que minha variável dependente assume quando a minha variável independente assume algum desses valores aqui. Vou falar assim com vocês, ó. O 0,01 é a imagem do 10. O 0,350 é a imagem do 350. Tá certo? Beleza? Tem um outro ator aqui nessa jogada aqui que chama contradomínio, mas a gente vai deixar para falar dele em outra oportunidade. Beleza? Bom, muito obrigado para vocês e até mais.